Imagine uma cidade que começou como um pequeno povoado às margens do rio Tibre e em 800 anos dominou todo o mundo mediterrâneo. Uma civilização que construiu monumentos impressionantes e que até hoje nos deixam boquiabertos. Esta é a história de Roma, não apenas do maior império da antiguidade, mas dos arquitetos que literalmente construíram a civilização ocidental. Uma história que mistura lendas, guerras, política e poder, e que deixou marcas que ainda vemos hoje. Bem-vindos à história de Roma, da sua fundação ao nascimento de um império. Eu sou a Carla Larissa e esse aqui é o nosso canal para falar sobre arquitetura, urbanismo, história, arte, design e muito mais. É muito bom ter você por aqui. Como sempre, eu vou começar contando para vocês o aspecto histórico que estruturou todo o Império Romano. Lembrem-se, o contexto social, histórico, ambiental em que uma sociedade está inserida vai influenciar com certeza a sua forma, a sua maneira de construir seus monumentos arquitetônicos. E depois disso nós vamos conhecer de fato, em si, a arquitetura romana. Os segredos da engenharia romana que faz com que suas obras estejam em pé até hoje. Você vai descobrir o Império Romano como você nunca viu antes. Mas antes eu quero pedir sua ajuda. Envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama a história, que ama a arte, que ama a arquitetura ou simplesmente gosta do Império Romano. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal que você vai estar me ajudando bastante. Então, bora lá pro vídeo. A história de Roma começa com um mito. Segundo a tradição, Roma foi fundada pelos irmãos Remo e Rômulo em 753 a.C. Remo e Rômulo foram criados por uma loba. É isso aí, gente, vocês não ouviram errado. Eles foram criados e amamentados por uma loba. Eu sei que isso é só uma lenda, mas é importante que vocês comecem já a ver, comecem a pensar o tipo de mentalidade que eles tinham sobre si mesmos. Nós somos descendentes de povos criados por uma loba, que sobreviveram. Os lobos são fortes, então nós também somos fortes. Então olha a mentalidade, comecem a perceber a mentalidade que eles iam nutrindo sobre si. De forma bem resumida, a história é que Remo e Rômulo eram filhos do deus Marte com uma princesa aqui da Terra. O pai dessa princesa, que era rei, claro, ele foi deposto do seu trono pelo próprio irmão, ele sofreu um golpe pelo próprio irmão. E esse irmão dele, que assumiu o trono, então, ele era um rei muito malvado e tirano e mandou que jogassem Remo e Rômulo no rio Tibre. Foi então que uma loba encontrou os meninos dentro de um cesto no rio e os amamentou. Depois de um tempo, um pastor encontrou eles e terminou de criá-los como se fossem seus próprios filhos. Quando cresceram, os meninos ficaram sabendo da sua história e aí voltaram lá no reinado para acabar com o tio e devolver o trono para o seu avô. E assim eles fizeram. Só que eles decidiram que eles não iriam ficar lá. Eles queriam fundar sua própria cidade, que era no lugar onde eles haviam sido resgatados pela loba. Mas na hora que eles estavam fundando a cidade, os dois irmãos, Remo e Rômulo, brigaram, tiveram uma briga bem feia. E Remo tirou sarro de Rômulo. E aí Rômulo ficou muito bravo e num acesso de fúria, Rômulo matou o irmão. E ele vai falar a seguinte frase: assim pereça quem quer que ultrapasse minhas muralhas. E no dia 21 de abril de 753 a.C., Rômulo fundou Roma, no Monte Palatino, e se tornou seu primeiro rei. Eu sei que vocês sabem que tudo isso, não passa de uma história, de uma lenda, mas de novo, eu volto a falar para vocês a importância de observar a mentalidade que eles iam nutrindo sobre si mesmos. E o que eles nutriam? Nós somos fortes, somos guerreiros. Nosso fundador chegou a matar até mesmo seu irmão, porque se opôs a ele, se opôs às ideias dele. Então nós somos destinados, obstinados, estamos destinados à glória, à grandeza. Somos filhos de um Deus, somos amamentados por uma loba. Fomos lá e devolvemos o trono pro avô do nosso fundador, Tipo assim, eles incorporavam, isso neles mesmos, nessa mentalidade deles. Então eles eram obstinados e sabiam que estavam destinados à glória, destinados à grandeza e que fariam acontecer. Não só isso, eles sabiam que eles estavam destinados a conquistar o mundo. E essa mentalidade de força, de determinação e sucesso que eles nutriam fez com que eles conquistassem boa parte do mundo. Bom, a história verdadeira ela é bem menos dramática e talvez menos emocionante também. A arqueologia e a história elas vão dizer que muito provavelmente Roma começou com pequenas vilas de pastores que moravam ali ao longo do rio Tibre. Estar naquela localização para eles era estratégico por três principais motivos.
Primeiro, segurança. As colinas ofereciam a eles uma defesa natural contra ataques inimigos. Segundo, comércio. O rio Tibre é uma importante via de comércio ali daquela época. E terceiro, agricultura. Porque ali ao redor do rio, as terras ao redor do rio Tibre, elas eram terras férteis e propícias então para eles estarem cultivando o alimento. Com o tempo, essas vilas se uniram e formaram a cidade-estado de Roma. Se você já acompanhou os vídeos anteriores, né, assistiu o vídeo onde eu falo sobre a Grécia, você deve estar percebendo que esse começo aqui, né, pelo menos essa parte dessas vilas se unirem e formarem uma cidade-estado, é bem parecida ali com o começo da Grécia também. Então vamos falar sobre a primeira forma de governo de Roma. A princípio, então, Roma era uma monarquia, e o primeiro rei, nada mais, nada menos que o seu fundador, Rômulo. E ao longo do seu período ali de monarquia, Roma teve então 7 reis, tá? Durante todo esse período foram 7 reis de Roma, sendo o primeiro deles Rômulo e os 3 últimos de origem etrusca. Para quem acompanha o canal sabe que eu já falei sobre os etruscos aqui, e inclusive já mostrei a arquitetura deles também. O último rei de Roma foi Tarquínio Soberbo. Ele era um rei tirano e muito cruel. Isso fez com que o povo organizasse uma revolta liderada por Lúcio Júnior Bruto. Então, em 509 a.C., a monarquia de Roma foi derrubada e deu lugar, nasceu aí a República, sendo os 2 primeiros cônsules Bruto e Colatino. E a República Romana ela vai durar até aproximadamente 27 a.C. A República Romana foi marcada principalmente por brigas internas, tendo como principais protagonistas as disputas, as brigas entre os patrícios e os plebeus. Agora vamos definir, vamos entender certinho quem eram os patrícios e quem eram os plebeus. Os patrícios eram as pessoas da aristocracia, da elite de Roma. Eles se consideravam descendentes diretos do fundador da cidade. Eram eles quem detinham as melhores terras e monopolizavam o poder político, porque o Senado, as magistraturas mais altas, como o cônsul, a princípio eram cargos exclusivos dos patrícios. Só para ficar mais fácil de entender, o cargo de cônsul era o cargo mais alto que tinha em Roma. Era como se fosse o nosso presidente hoje. Sabe o presidente do nosso país hoje, né? É muito comum a gente ver monarquias pelo mundo. Então é como se fosse um cargo de presidente de um país. Mas era uma presidência diferente da que nós vemos hoje. A gente vê hoje a autoridade máxima de um país, a gente vê apenas um presidente. Naquela época, né, ali em Roma, na República Romana, eram 2 cônsules. E esses cônsules, eles tinham poder igual, um tinha poder igual ao outro. Então, um podia vetar a decisão do outro. Se os 2 não consentissem em relação a algo, né, um cônsul quer colocar tal lei, mas o outro cônsul não concordou, então a lei não era colocada, porque os 2 tinham que concordar, tinha que ser algo de comum acordo. Então, tinha 2 cônsules, né, tipo 2 presidentes, que tinham poder igualitários, e um podia vetar a decisão do outro. Então, só tomava a decisão quando os 2 concordavam, né? Algo só passava ali, só era mandado quando os 2 concordavam. E outra diferença também é que esses 2 cônsules, eles tinham um mandato de apenas 1 ano. Então, a cada 1 ano, tinha-se novas eleições. Outra coisa muito interessante, e eu acho que a gente bem que podia adotar isso no nosso sistema atual de república, é que para ter esse cargo mais alto de cônsul, a pessoa ela tinha que obrigatoriamente ter tido outros cargos políticos anteriores, menores, né? Então, ela teria que ter tido outros cargos políticos menores, e aí ela ia ascendendo até poder concorrer para cônsul. Vamos trazer para nossa realidade para ficar mais fácil da gente compreender. Então vamos por assim, para ser presidente do país, obrigatoriamente a pessoa tinha que ter sido ou vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador, para daí então poder concorrer. Não necessariamente todos esses cargos, né? Mas ela tinha que ter participado de cargos menores antes para depois poder concorrer ao cargo de presidente. Então era assim que era na Roma, ela tinha que ter participado de cargos menores para aí depois poder concorrer ao cargo de cônsul. E mesmo tendo o maior cargo de Roma, era comum que o cônsul ele consultasse, os cônsules, no caso os 2, consultassem o Senado romano. E era muito comum também que eles agissem sob influência do Senado. Recapitulando então, o cargo de cônsul era o cargo mais alto que tinha em Roma. E quem é que podia se candidatar a esse cargo? Somente os patrícios. E os plebeus?
Vamos entender quem eram os plebeus e o que sobrava para eles ali da República Romana. Os plebeus eram a maioria da população de Roma. E aí incluía camponeses, artesãos e até comerciantes. Importante notar, gente, que às vezes podia ter ali, né, principalmente um comerciante, que ele tivesse um poder aquisitivo maior, né, que ele detinha maior riqueza. Mas isso não fazia dele um patrício, porque ele não tinha o sangue azul. Isso não fazia dele um patrício, ele continuava sendo plebeu, mesmo tendo bastante dinheiro. E embora os plebeus eles fossem livres, né, a princípio os plebeus eles não eram escravos do Estado, nada disso. Eles eram pessoas livres, só que eles não detinham o mesmo poder, eles não detinham os mesmos acessos, os mesmos direitos e privilégios que os patrícios. Por exemplo, eles podiam votar também, só que o voto deles tinha um peso menor. O sistema de votação ali em Roma, ele foi estruturado para que o peso do voto dos patrícios fosse um peso muito maior do que o voto dos plebeus. Então, para dar o mesmo peso ao patrício, tinha que juntar muitos plebeus para que o voto deles pudesse valer um voto dos patrícios, por exemplo. Eles também viviam em situação econômica precária. Então, frequentemente, eles estavam ali se endividando. E aí, em alguns casos extremos, eles acabavam se tornando escravos, mas aí escravo por dívida. Também bem parecido com o que tinha na Grécia Antiga. Resumindo, era uma briga completamente desigual. De uma minoria rica que detinha poder e que se achava superior por causa da sua hereditariedade contra uma maioria, né? Era maioria, os plebeus eram maioria, só que essa maioria era pobre, não detinha os mesmos direitos, não detinha as mesmas igualdades, não detinha os mesmos acessos que os plebeus. E por isso, então, os plebeus ali tentavam, né, exigir seus direitos de igualdade para que eles conseguissem ao menos sobreviver. Agora vamos pensar, gente. Se quem fazia lei era quem estava no poder, né? Igual hoje, quem faz lei é quem está no poder. E aí, quem tem acesso a esse lugar de poder? É apenas os patrícios, os plebeus não tinham acesso? Você acha que os patrícios iam fazer alguma lei que beneficiasse os plebeus? Eles iam procurar o lado deles. Não ia tentar beneficiar os plebeus. Sendo, gente, que nem casar com o plebeu o patrício podia. Agora, vamos trazer para nossa realidade. É muito diferente? Uma minoria que detinha muito poder contra uma maioria sem muito direito, sem muito poder, sem condições de igualdade, é muito diferente do que a gente tem hoje, né? A gente tem realmente igualdade no nosso país? Existe realmente igualdade? É uma briga que começou lá atrás, né? Antes de Cristo, passaram-se milênios, nossa sociedade cresceu, se estruturou, tecnologicamente nós estamos muito mais avançados, mas as brigas, né, as motivações das brigas ainda continuam sendo a mesma de anos atrás, de milênios atrás, né? Ainda a gente vê uma minoria que tá tentando aí buscar seu direito, muitas vezes para sobreviver, porque muitas vezes a minoria que a gente tem aqui não consegue realmente sobreviver por conta da sua condição e por conta de um sistema estrutural que é racista, é preconceituoso, um sistema estrutural que agride, um sistema estrutural que beneficia muito mais uma pessoa por quem ela é, não pelo que ela faz. E, né, esse sistema, ele vem lá do passado, de milênios, e ele continua existindo até hoje. E quanto mais Roma ia expandindo, conquistando novos territórios, mais rica ela ia ficando. Só que esse dinheiro não ia para os plebeus. Esse dinheiro ficava com os patrícios, sendo que eram os plebeus que estavam lá no exército lutando. Muitas vezes os plebeus chegavam a perder até mesmo suas casas. Roma não perdoava, não. Você tá no exército, perdi minha casa, não tive condições de pagar, não sei o que, aconteceu tal coisa. O problema é seu, meu filho, te vira. Te vira, mas eu tô aqui servindo Roma no exército. Te vira. Você é plebeu? Então te vira aí. Era assim que os patrícios falavam pra eles, né? Não tava nem aí com eles. Mas os plebeus não se calaram. Eram eles que lutavam pro exército de Roma, né? Pelo exército de Roma, eram eles que lutavam. E Roma dependia do exército para continuar crescendo, para continuar expandindo e conquistar o mundo. Então, o que os plebeus pensaram? Uma ideia? Nós vamos então fazer revoltas, chamadas de secessão, que era basicamente como se fosse uma greve nos dias de hoje. Essa greve consistia neles se retirarem de Roma e se recusarem a participar de qualquer coisa da vida social de Roma, inclusive lutar pelo exército. E isso acabou dando resultado muito favorável a eles. E então eles conseguiram ganhar alguns pequenos direitos, né?
pouquinho, depois de muita luta, muita guerra, conseguiram ganhar alguns pequenos direitos, como por exemplo o tribunato da plebe, que era um cargo político que alguém da plebe tinha o direito de vetar, né, bloquear qualquer lei feita pelos magistrados, né, no caso aí, né, os patrícios, que prejudicassem os plebeus. Eles podiam então bloquear essas leis. Conseguiram permissão para casamentos entre patrícios e plebeus, e isso permitiu que muitas famílias que, mesmo sendo ricas, eram plebeias, conseguissem uma ascensão social ali na sociedade romana. E o mais importante, eles conseguiram, depois de muita luta, o direito de algum plebeu poder se candidatar e concorrer ao cargo de cônsul. Essas revoltas dos plebeus permitiu que Roma ficasse um pouquinho mais justa, né? Meio que à força, né? Claro que Roma não aderiu logo de cara, então foi a força, foi imposto, foi uma luta mesmo ali da parte dos plebeus, mas eles conseguiram então um pequeno lugar na sociedade e deixar um pouco mais equilibrado. Nunca vai ficar equilibrado, né, gente? Nunca vai ficar equilibrado, mas conseguiram, talvez se tivesse assim a balança, ficar um pouquinho mais assim, né? Chegar um pouquinho mais perto aí de algo equitativo. Bom, isso foi muito importante para a sociedade romana, ali no caso, principalmente para os plebeus. Vamos falar agora da expansão romana. Roma não se contentou em ser apenas uma cidade-estado italiana. Descendentes divinos, criados por lobos, os romanos tinham a mentalidade que estavam destinados a mais, estavam destinados à grandeza. Eles então travam uma série de guerras contra povos ali da região da Itália, da região onde eles estavam ali da Itália mesmo. E vão expandindo e começando a se estabelecer em diversos lugares ali da redondeza da Itália. Mas cada vez mais sedenta por poder, Roma vai expandindo e chega ao Mediterrâneo. Ela consegue conquistar o Mediterrâneo e essa vitória transforma Roma em uma potência e abre caminho para novas conquistas. Roma vai conquistar a Grécia, mas antes de conquistar a Grécia, Roma enfrenta uma série de guerras que ficam conhecidas como guerras macedônicas. E não foi tão difícil assim para Roma conquistar a Grécia. Não foi fácil, claro, mas também não foi tão difícil porque a Grécia ela estava meio dividida. Se você assistiu os vídeos anteriores, eu contei para vocês, né, que Alexandre o Grande, ele vai morrer sem deixar nenhum herdeiro. E aí os seus generais ali dos exércitos vão acabar cada um ficando com uma parte. E aí, gente, né, nós estamos falando de povos que querem mais, querem sempre mais. E aí você acha que um general vai estar feliz que um às vezes tem uma parte maior que o outro, um tá conseguindo conquistar mais coisa que o outro? Não, né? Eles vão brigar entre si. E isso faz com que a Grécia ela esteja enfraquecida. Então Roma, depois de muitas disputas, muitas brigas e batalhas ali com os gregos, eles conseguem dominar os gregos. E esse ponto é muito importante aqui para nós, para o nosso canal, para nossa análise de arquitetônica, porque, gente, a Grécia vai exercer uma influência enorme sobre os romanos. Como disse o poeta Horácio, a Grécia capturada capturou seu rude conquistador. A arte, a filosofia, a literatura e a arquitetura grega foram assimiladas pelos romanos, que as difundiram por todo o seu vasto império. Eles pegaram emprestado os elementos estilísticos gregos, os adaptaram e os levaram a uma escala e funcionalidade totalmente novas. Os romanos, ao conquistar a Grécia, ficaram fascinados pela beleza, simetria e proporção das suas construções. Eles absorveram e copiaram os principais elementos da arquitetura grega. Vamos dar uma analisada então nesses elementos que eles copiaram. As ordens clássicas, vocês estão lembrados das ordens clássicas gregas que eu já comentei aqui no canal? São elas as dóricas, que são as mais simples, com o capitel liso. A jônica, que é aquelas que tem o capitel em forma de volupta, sabe assim? Volupta, que forma tipo uns rolinhos. E a coríntio, que é a mais ornamentada, com capitel decorada por folhas de acanto. Os romanos tinham uma preferência especial pelo estilo coríntio, que se tornou um símbolo da grandiosidade imperial. Então os romanos vão pegar as ordens clássicas e vão transformar, vão utilizar essas ordens, mas vão também dar um jeitinho deles, vão transformar elas em outras ordens. Eles vão criar duas novas ordens, a toscana, que é uma versão mais simples e robusta da dórica, e a compósita, que é uma fusão do estilo jônico com o estilo coríntio. Sabe aquela ideia que a gente tem assim, copia, mas não faz igual? Quem na escola já fez alguma coisa, alguma redação, ou foi ao contrário, né? Pegou do amigo, fez alguma redação e alguém fala assim, olha, presta pra eu fazer, eu não fiz a minha, você presta pra eu copiar?
Aí você fala assim, olha, copia, mas muda uma palavra ou outra, o professor vai perceber que é igual. Pega aí, mas muda uma palavra ou outra. Eu não sei se você é aquele que emprestava ou se o que pegava emprestado. Então, os gregos fizeram os romanos fizeram a mesma coisa com os gregos. Eles copiaram, mas não fizeram igual. Algumas coisas, é claro, que eles foram reproduzindo, né? Algumas ordens eles foram reproduzindo de forma igual. Só que eles pegaram emprestado e deram uma nova cara. Então, por exemplo, eles criaram a toscana, né? Que é uma nova ordem, e a compósita, que também que vai ser uma nova ordem. Dois estilos diferentes de coluna. Não tão diferente, né, gente? Porque se você olhar para a toscana e olhar para a dórica, né? Fazer uma comparação entre a toscana e a dórica, dá para perceber que são meio parecidas, né? E aí a composta, na verdade, ela vai ser uma fusão tanto da coríntia quanto da jônica. E aí o design do templo romano. A planta básica de um templo romano com um pórtico de colunas e um telhado triangular, né, que a gente chama de frontão, é uma cópia direta dos templos gregos. Dá uma olhada no templo grego, agora dá uma olhada no templo romano. E praticamente iguais, né? A diferença é que, enquanto os templos gregos eram vistos de todos os lados, os templos romanos eles eram construídos sobre um pódio. Então ele ficava elevado do solo e o acesso se dava para uma escadaria frontal, destacando a fachada principal. E essa, gente, é uma das principais características que nos permite diferenciar um templo grego de um templo romano. Né? O templo grego, então, ele vai estar ali, né, mais próximo ao solo. Você vai ter todas as laterais podendo ser vistas ali, né, com colunas circundando todas elas. E já o templo romano, ele vai ter a coluna e a fachada principal à frente, né, as laterais dele geralmente não são ornamentadas. Ele está posto sobre um pódio, né, então ele está bem mais elevado do chão. E o acesso a ele se dá por uma grande escadaria frontal. Essas são as principais características que permitem a gente diferenciar um templo grego de um templo romano. Vocês lembram que a gente falou aqui no canal dos templos gregos, né? Que os gregos, eles fizeram uma ilusão de ótica. Então, por exemplo, o Parthenon, ele tem as suas colunas curvas, né? Para que quando a pessoa olhasse, ela conseguisse ver de forma simétrica, né? Se conseguisse ver o templo de forma simétrica. Tô olhando de longe, o templo não vai ficar simétrico. Mesmo você olhando de longe, ele vai ficar simétrico, porque ele tinha aí essa ilusão de ótica criada pelos gregos. E os arquitetos romanos, eles foram completamente, profundamente influenciados pela busca grega da harmonia e pelas proporções matemáticas perfeitas. No entanto, a genialidade romana não estava na cópia, mas na inovação. Eles usaram a estética grega para construir um tipo de arquitetura completamente nova, focado em funcionalidade, mas também numa escala colossal. Então, além das ordens que eu já falei aqui para vocês, né, que eles criaram duas novas ordens, eles também vão criar o concreto romano. E essa, gente, foi uma das maiores invenções dos romanos. O concreto romano era durável, barato e fácil de moldar. E ele permitiu que os romanos construíssem estruturas gigantescas e duráveis, como os aquedutos, termas e, crucialmente, as cúpulas. Os gregos que utilizavam grandes blocos de mármore e pedra não poderiam ter construído uma cúpula, né, por exemplo, como a do Panteão. Outra inovação romana, né, outras inovações romanas, mas baseadas na arquitetura grega, foram os arcos, a abóbada e a cúpula. Essas formas arquitetônicas revolucionaram a engenharia. Enquanto os gregos se concentravam em estruturas que eram basicamente ali duas colunas, né, colunas no caso, sustentando um teto reto, os romanos foram além. Os romanos vão criar o arco. Muitos vão dizer que foram os romanos quem criaram o arco. E eles usaram o arco para transferir o peso de uma forma eficiente, permitindo a construção de pontes, arcos do triunfo, anfiteatros como o Coliseu e, finalmente, as vastas abóbadas e cúpulas que criavam espaços internos enormes e abertos. Em resumo, a arquitetura grega forneceu uma base estética, uma linguagem visual e as ordens clássicas para os romanos, mas foi inovação romana em engenharia e materiais, especialmente o uso do concreto e do arco, que permitiu que eles transformassem esses elementos em edifícios mais grandiosos, funcionais e duráveis, que se tornaram a verdadeira marca do Império. Gente, tão durável que muitas dessas construções estão em pé até hoje, né? Milênios se passaram e elas ainda estão em pé. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!